E nós vamos falar agora sobre a busca e apreensão contra o Malafaia, meu amigo. Mandou fazer busca e apreensão na casa do Malafaia. Mandou pararem o Malafaia no aeroporto e tomar o celular dele. E já começaram a vazar conversas do Malafaia. A verdade é a seguinte, se você olhar as conversas que vazaram, só prova uma coisa, não tem crime nenhum aí. A Polícia Federal fez isso justamente numa Fishing Expedition, né? O Malafaia critica o Eduardo Bolsonaro em algumas situações, elogia o Flávio Bolsonaro, fala com o presidente como um amigo, faz algumas críticas sérias ali, mas no final das contas, em termos de crime, não tem nada ali. O que mais assusta nessa história é o porquê que o Malafaia está sendo perseguido dessa forma. Porque, mais uma vez, não tem nada de crime nisso. Oposição convoca ato na Paulista no dia 7 de setembro. Isso saiu ontem. Hoje, o Malafaia sofreu busca e apreensão. Pois é isso que o Alexandre de Moraes está querendo. Ele está querendo proibir manifestações contra o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Pois bem, Alexandre de Moraes disse que Malafaia cometeu crimes de coação e obstrução ao lado de Bolsonaro. Botou o Malafaia no mesmo inquérito que está sendo avaliado o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro. O Malafaia tem um apoio enorme no povo brasileiro e aí estão tentando minar isso botando alguns áudios e mensagens do Malafaia públicos na internet. E aí é curioso, porque, por exemplo, essa mensagem aqui, ele está criticando o Eduardo Bolsonaro, está elogiando o Flávio Bolsonaro, olha só. Não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é pra você. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. Olha só, eu não sei o que o Malafaia tá falando aqui. Por quê? Porque o contexto tá fora, né? Ele solta a mensagem sem o contexto da mensagem disso na conversa. Aí ele começa a criticar o Eduardo Bolsonaro agora. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dei-lhe um esporro, cara, mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo. Vai pro meio de um cacete, pô. Tá criticando o Eduardo Bolsonaro. Eu não sei exatamente por que ele tá criticando o Eduardo Bolsonaro nesse caso aqui. Mas é possível, porque o Eduardo Bolsonaro tem criticado, o Tarcísio tem criticado um monte de gente aqui. Talvez seja justamente o caso do Eduardo Bolsonaro tá brigando com esse pessoal e o Silas Malafaia tomou as dores. Mas vamos ver ele falando aqui. Tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio. Tá? Foi certinho, é isso aí, vou dar parabéns a ele também. Vambora, a faca e o queijo tá contigo, Deus tá contigo, compadre. Eles estão ferrado, vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. Ele elogiou o Flávio Bolsonaro, por quê? O Flávio Bolsonaro propôs o tal do pacote da paz. Tem mais coisa aqui, ó. Tem algumas mensagens do Eduardo Bolsonaro brigando com o Jair Bolsonaro, não sei o que lá. Eu não sei o que o Jair Bolsonaro, o pai, falou para o Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro não gostou do que foi falado e daí disse que não, deixa eu deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você faz a mim, no período estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele para ver se você aprende. Vai tomar no cu, seu ingrato do caralho. O cara é filho e pai discutindo. Filho e pai discute mesmo, isso aí faz parte. Meu amigo, relação familiar, o pessoal fala, ele tá falando desse jeito porque é o tom que eles conversam mesmo, não tem nada demais isso daí, né? Me fudendo aqui e você ainda ajuda a se fuder daí, se o imaturo do seu filho de 40 anos, nessas alturas o Jair Bolsonaro falou pra ele que ele tava sendo imaturo, né? Se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, por que você me joga pra baixo? Quem vai se fuder é você, vai decretar o resto da minha vida nessa porra aqui. Tenha responsabilidade, não sei o que lá. Ou seja, o Jair Bolsonaro certamente pediu moderação pra ele gostou e respondeu pro pai. Tá aqui o Silas Malafaia. Olha só, desculpa, presidente, esse seu filho Eduardo é um babaca inexperiente que tá dando a Lula e a esquerda o discurso nacionalista e ao mesmo tempo te ferrando. Um estúpido de marca maior. Veja, ele não tá falando isso sobre as sanções do Trump. Ele já falou que as sanções do Trump estão adequadas, ajudou o Bolsonaro pra caramba, ninguém tem dúvida. O problema é a forma como o Eduardo Bolsonaro coloca essas coisas, né? É isso que ele tá criticando aqui, essa crítica a outras pessoas, né? Só não faço um vídeo e arrebento com ele porque por consideração a você. Não sei se vou ter paciência de ficar calado esse idiota falar mais alguma asneira. Aqui, ó, a Polícia Federal fez busca e apreensões contra Silas Malafaia e impôs proibição de deixar o país. O Silas Malafaia estava num encontro evangélico em Portugal, voltou para o Brasil e no Galeão já foi conversaram, a Polícia Federal já conversou com ele lá, né?
E nós vamos falar agora sobre a resposta do Escritório de Assuntos Ocidentais dos Estados Unidos, que avisou o Xandão e os bancos que vai dar ruim essa decisão do Xandão aí, né? Você lembra que a gente fez um vídeo sobre a decisão do Dino, que é uma decisão totalmente idiota, totalmente sem sentido, né? O Flávio Dino deu um triplo carpado de merda pra errar tudo, né? Sacaneou as prefeituras que estavam processando as empresas por conta do acidente de Mariana, sacaneou, muito provavelmente vai dificultar o Brasil na questão da aplicação da lei brasileira no exterior, e também a questão que ele pretendia, que era impedir a Magnitsky no Brasil. Ele não impediu coisa nenhuma, né? Na verdade, ele botou os bancos do Brasil numa situação totalmente delicada que pode ser terminal para esses bancos, né? Eu não sei qual banco que o Alexandre de Moraes usa, mas seja lá qual for esse banco tá fudido, meu amigo, porque com essa decisão, evidentemente o banco vai querer encerrar a conta dele para atender a Magnitsky, o STF não vai deixar, e o banco vai ficar sem os Estados Unidos, vai ser que vai quebrar. Mas aí, a gente falou também no vídeo que o governo americano estava sabendo do problema, e aí eles responderam aqui, ó: Alexandre de Moraes é tóxico para todos os negócios legítimos e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. O ponto da lei Magnitsky é esse, o que eu falei para vocês. A lei Magnitsky não se aplica ao Brasil. Ninguém está dizendo que o banco brasileiro tem que obedecer à lei Magnitsky. O que o governo dos Estados Unidos fala é o seguinte: olha só, se você quiser fazer negócio aqui nos Estados Unidos, o banco tem que obedecer essa lista de restrição do OFAC, né? Nenhuma corte estrangeira pode invalidar sanções americanas ou evitar que essas sanções tenham efeito sem consequências de violá-las, né? Os cidadãos americanos estão proibidos de transacionar com ele, e pessoas não americanas, pessoas e entidades, tá? Também organizações não americanas, tem que tratar a coisa com cuidado. Aqueles que derem apoio material para violadores de direitos humanos podem receber sanções elas próprias. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil traduziu a nota aqui feita pelo Escritório de Assuntos Ocidentais. Agora, a questão toda é essa, né? Quem que ficou com essa bomba? Ficaram os bancos brasileiros. O que o Dino espera é que os bancos usem isso para dizer para os Estados Unidos: olha, eu não posso cortar a conta do Alexandre de Moraes porque tem uma lei aqui no Brasil que me proíbe de cortar a conta dele, né? Então ele acha que isso vai ser justificativa suficiente para essa situação, de forma a livrar os bancos brasileiros. E o que vai acontecer é que os Estados Unidos vai colocar sanções nesses bancos. A questão do SWIFT. Os bancos brasileiros podem ser expulsos do SWIFT. O SWIFT, embora fique na Bélgica, ele obedece às leis americanas, tá? Não tenha dúvida, tá? Até porque a maior parte da negociação é feita em dólar, então não tem como não ser assim, né? Mas a verdade é a seguinte: eu acho pouco provável o bloqueio do SWIFT. Até aqui, os países bloqueados no SWIFT são o Irã e a Rússia. Então, assim, não tem, são casos realmente excepcionais em que há bloqueio do SWIFT. Não estou dizendo que não possa acontecer com o Brasil, eu estou achando só que não vai ser uma coisa imediata. E, mais do que isso, a gradação das sanções pode ser tal que prejudique muito Alexandre de Moraes, mas não prejudique outras pessoas de forma direta. Vamos ver como é que vai acontecer isso daqui. Eu tô achando que o Flávio Dino se deu muito mal nessa história, né? O Eduardo Bolsonaro ainda colocou isso daqui, ó. Como sempre acontece, primeiro o Escritório de Assuntos Ocidentais posta no X, a Embaixada dos Estados Unidos posta em português, e no final do processo vem o resultado. Ou seja, deve vir coisa por aí, né? Enfim, essa história tá ficando cada vez mais engraçada, vai ser com emoção.